Olá, olá, muito bom dia, bem-vindos ao Gente que Fala, ao vivaço aqui pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo, pela Rádio Universal 810 AM de Santos e, obviamente, das 12 às 13 horas também ao vivo pelo site da TV Ética e TV Êxito, www.tvexito.com.br. Curta também a nossa fanpage no programa Gente que Fala e participe pelo telefone 011 5081 3782. Muito bem, eu sou José Carlos Blatt, excepcionalmente estou aqui apresentando o programa Gente que Fala, porque a nossa querida Liliane Ventura fez uma cirurgia e está se recuperando. Desejamos a ela toda a sorte, saúde e rapidamente volte ao microfone aqui do Gente que Fala. E vamos falar rapidamente aqui dos destaques de hoje. O banco usado por pagar Maluf, aceita pagar uma indenização milionária. Já a gente vai falar, inclusive participei desse ato agora pela manhã. Câmara vota CPI dos maus tratos aos animais. Sistema Cantareira pode ficar sem água em agosto. A Anatel publica regras para telecomunicações, isso e muito mais. E é muito bom estar aqui no Gente que Fala com os ilustres convidados, nosso querido deputado federal Ricardo Izar, do PSD, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Animais, o empresário Ciro Moura, presidente estadual do PTC, o advogado Paulo Arthur Góes, diretor executivo do PROCON, e o urologista Milton Flávio, subsecretário de Energias Renováveis do Estado de São Paulo. Muito bem, começamos então aqui o nosso Gente que Fala. Queria aqui dar as minhas boas-vindas então ao deputado Ricardo Izar. Tudo bem, deputado? Como é que vai? Tudo bom, é um prazer poder estar aqui com você hoje, vendo você de apresentador. Estamos aqui só quebrando o galho, né? É um prazer também estar junto com o nosso querido Ciro Moura, presidente estadual do PTC. Tudo bem contigo? Tá, tudo bem, prazer em vê-lo, um grande abraço e boa tarde, ouvintes do programa Fala que eu escuto. Gente que fala. Desculpa, espero que vocês nos escutem. Com certeza, com certeza. Nos escutem e pensem. E também reflitam a respeito aqui dos assuntos que serão colocados em pauta, né? O advogado Paulo Arthur Góes, diretor executivo do PROCON. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Gente que Fala mais uma vez. É um grande prazer, doutor Blatt, cumprimentar os colegas aqui da nossa mesa, doutor Ciro, doutor Milton Flávio, deputado Ricardo Izar. Esperamos poder trazer muitas informações importantes para o nosso público hoje. O prazer será todo nosso, com certeza quem ganha é o ouvinte, o internauta, o telespectador aqui do Gente que Fala. O nosso querido urologista Milton Flávio, né, subsecretário de Energias Renováveis do Estado de São Paulo. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no programa. Olha, Blatt, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de vir aqui. A gente sempre aprende e divide com os companheiros aí a responsabilidade de discutir temas que vocês nos elencam. Tenho a certeza que o programa, como sempre, vai ser muito bom, embora o visual tenha piorado. Né? Com certeza. Faz falta. Isso, com certeza. Isso é irremediável, né? Liliane, esperamos você aqui rapidamente, hein, para assumir o microfone do Gente que Fala. Bom, uma notícia quentinha, inclusive eu participei desse ato agora pela manhã. O Deutsche Bank fechou um acordo com o Ministério Público e a Prefeitura de São Paulo para pagar uma indenização milionária de 20 milhões de dólares, aproximadamente 47 milhões de reais, por ter sido usado para movimentar valores que, segundo a investigação do Ministério Público, foram desviados da Prefeitura pelo ex-prefeito Paulo Maluf. Em troca, recebeu a garantia de que não será alvo da ação judicial. Queria aqui apenas fazer um comentário que esse dinheiro será restituído aos cofres públicos municipais. Aproximadamente são 18 milhões de dólares à Prefeitura de São Paulo, 1,5 milhão ao Estado de São Paulo por conta das despesas decorrentes de toda a investigação, 300 mil dólares para o Fundo Nacional de Interesses Difusos e 200 mil dólares para garantir as prováveis perícias que estão, obviamente, serão decorrentes das duas ações movidas contra o Paulo Maluf. Essa indenização milionária não tem relação direta com os 360 milhões de dólares que foram desviados por Paulo Maluf e outras pessoas que continuam sendo investigadas e sofrendo ações civis e ações penais. É a primeira vez que se faz um acordo dessa natureza e desse montante e certamente servirá esse dinheiro para ou construção de creches ou outra serventia para a população de São Paulo. O que você acha, Ricardo Izar, desse tipo de iniciativa da Prefeitura e do Ministério Público?
Eu acho que o Ministério Público ele vem fazendo um trabalho excelente, não só nesse caso, como a gente vê em diversas investigações. A gente sabe que hoje o maior problema que o Brasil tem não é saúde, não é habitação, não é nada disso, é a corrupção. Né? Quanto é desviado do erário público, que poderia estar resolvendo todos esses outros fatores, né, que a gente precisa tanto. Então, eu acho que quando toma uma ação dessa e que consegue recuperar uma parte do que estava envolvido, é excelente. É a primeira vez até que eu vejo uma coisa dessa. Não é? O senhor sabe mais do que eu. O senhor está no céu. A gente, na verdade, vem negociando esse acordo com o Deutsche Bank há alguns anos. O Silvio Marques, que é o promotor responsável por isso, hoje eu assinei juntamente com ele e outro colega esse acordo com a Prefeitura e o Deutsche, mas é importante dizer que esse acordo ele representa em muito, porque, na verdade, apenas para não existir a discussão sobre culpa do banco com relação à instituição ter sido usada nesse golpe milionário à Prefeitura de São Paulo. E é um caso que começou em 2001, né? Não havia até então ação proposta contra o banco. Nós estamos em 2014, ou seja, 13 anos depois, obtém-se esse tipo de resultado. O que você acha, Paulo Arthur Góes, diretor executivo do PROCON, com relação a esse tipo de indenização, né? Ou seja, um acordo extrajudicial para que se retome os valores surrupiados do Estado? Bem, esse tipo de iniciativa ele é muito importante em vários aspectos, né? Isso é muito comum até mesmo na seara da defesa do consumidor, PROCON, né? Por conta dos termos de ajuste de conduta, algo similar a esse tipo de mecanismo, né? E é a melhor solução, porque ela acaba não sendo discutir, ao não se discutir judicialmente, se fosse levar essa questão a uma discussão judicial, quantos anos mais o erário ainda e a sociedade iria esperar para ter o ressarcimento desses valores? Então isso é muito importante, porque gera na população, na sociedade, um sentimento de confiança nas instituições, na democracia, no trabalho de instituições como o Ministério Público. Então é muito positivo, sem dúvida. Aliás, o lugar que mais dói no corpo humano, Ciro Moura, me corrija se não for verdade, é o bolso, né? O que você acha desse tipo de iniciativa? Olha, eu concordo plenamente, o órgão mais sensível do homem é o bolso, e eu acho que aquele que se envolve em alguma coisa errada, seja por vontade própria, até por ser incauto, tem que pagar. Então a punição é um exemplo fantástico, até porque, até o Ricardo começou a falar, a grande preocupação que nós temos hoje não é nem muito com a questão, temos, claro, mas não muito, que é a conduta. E a conduta só se resolve quando houver punição executável. E aí depois você, como promotor, nos diga alguma coisa, o que acontece com a punição não executável. É isso mesmo, Ciro. O grande problema hoje que nós encontramos, por exemplo, hoje eu sou promotor lá do Patrimônio Público Social da capital, são centenas de ações civis públicas propostas e o resultado efetivo é muito reduzido diante das demandas e dos valores desviados. Meu querido Milton Flávio, inclusive entrou em vigor agora, né, a partir desse mês de fevereiro, a nova lei de anticorrupção, visando inclusive punir as empresas que de alguma forma contribuam com algum esquema de corrupção. Você acha plausível, importante esse tipo de iniciativa, ou seja, os acordos, sempre que possível, para que o erário público seja efetivamente correspondido a esses valores desviados pela corrupção? Ou seria interessante também, além desses acordos extrajudiciais, uma discussão mais ampla para reformular a ineficácia e lentidão do Poder Judiciário? Olha, Blas, primeira coisa, eu nesse momento sinto inclusive um pouco de inveja do Poder Judiciário, porque até recentemente eram os médicos a instituição mais respeitada do país. E hoje, graças à atuação do Ministério Público e do Tribunal do Supremo, né, a população brasileira encontrou na Justiça, né, o grande repositório das suas esperanças. Eu queria cumprimentá-los, porque vocês fizeram agora uma coisa que não se fazia ou nunca se fez, que é agregar, né, também essa
o agente, né, o bancário, que tem uma responsabilidade sim, na medida em que não selecionou, que não avaliou de forma adequada, né, aquele depósito ou aquela movimentação financeira que era e é lesiva ao Estado. Então, eu queria cumprimentá-los, né, pela iniciativa, pelas dificuldades, inclusive, que a gente vê, 13 anos para que se chegue a um dado positivo, e eu tenho certeza que isso vai exemplificar. As instituições vão pensar 2 vezes antes de participar de conluios de situações como essa. E acho que, como você disse, toda modificação e toda possibilidade de aprimoramento legal é importante, né? Na medida em que a gente vai conhecendo. Eu sempre digo, o ladrão ele aprende com a ocasião. Você fecha uma porta e ele abre uma janela. Então, é fundamental que a legislação acompanhe esse movimento, né? Tenha instrumentos que possa, na medida em que essas coisas evoluem, também penalizar, vigiar e impor sanções, não apenas para o corruptor, não apenas para o corrompido, mas também para aqueles que, de alguma maneira, participaram do processo. É isso mesmo, os facilitadores do instrumento da corrupção, e é bom que se diga aqui também, em primeira mão, que além desse banco do Deutsche, que já fechou esse acordo com o Ministério Público, mais 3 outros bancos que serviram como facilitadores nesse grande esquema que desviou 360 milhões de dólares, também serão chamados pelo Ministério Público e pela Prefeitura a fim de buscar aí o ressarcimento. Está aí mais um caso e, obviamente, esse dinheiro voltará de uma forma ou de outra à cidade de São Paulo, em especial a toda a sociedade, toda a população paulistana. Posso fazer só um comentário? Né? Porque isso me incomoda muito. Né? Quer dizer, o banco se dispõe a pagar um valor milionário e o Maluf continua dizendo que não mandou dinheiro para o exterior. Apesar das ações movidas... O banco se dispõe a pagar. Né? Porque reconhece, inclusive, reconhece que fez, ele disse que não mandou. Como esse banco é bobo, não? Meu Deus do céu. Quem sabe esse dinheiro do Maluf diz que não é dele, tem uma fila já, né, de Santas Casas e outras unidades que querem esse dinheiro de volta. Mas é um bom exemplo e espero que os bancos... efetivamente, a partir de agora, tomem mais cuidado, inclusive com as relações de consumo, como já salientou Paulo Arthur Góes aí com relação ao PROCON. Muito bem. Câmara votará CPI dos maus tratos aos animais. O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, vai pautar a instalação da CPI dos maus tratos aos animais, de autoria do nosso querido deputado Ricardo Izar. Além da instalação da CPI, outros projetos serão encaminhados para apreciação, como a que proíbe a utilização de animais para testes de cosméticos e a que regulamenta a esterilização dos cães e gatos para controle populacional. E então, meu caríssimo Ricardo Izar, você que é autor desse projeto, essa CPI realmente emplaca ou não emplaca? Eu acho que emplaca. Nós tivemos acampados, eu até acampei junto com os ativistas semana passada, lá em frente ao Congresso. Fizemos uma movimentação grande, porque hoje no Brasil, tudo que diz respeito a direitos dos animais, ele está... Olha lá a foto do nosso querido Ricardo. Estava uma lama chovendo, foi horrível, mas valeu a pena, eu acho que o resultado, porque hoje o Brasil é muito atrasado na questão dos direitos dos animais. Não só na questão moral, mas também de política pública e saúde humana. A gente sabe hoje que quando você investe R$1 em castração de animais, em controle populacional, controle de zoonose, você está economizando lá na frente em saúde humana. Hoje a leishmaniose no Brasil mata mais do que a dengue. E o Ministério da Saúde não faz campanhas educacionais, preventivas de como combater a leishmaniose. Então, o que a gente está querendo é mostrar com essa CPI, não só a questão dos maus tratos, que é geral no Brasil aos animais. Né? Se a gente quer um país desenvolvido, a gente precisa evoluir. A evolução passa por respeito ao próximo, independente de cor, de raça, de credo e de espécie. Mas a gente precisa também aplicar políticas públicas definitivas no Brasil. Então, a gente está querendo pedir para ele colocar na pauta, e já foi feito um acordo semana passada, de quatro projetos que seriam votados na Câmara dos Deputados. O primeiro é o que institui políticas públicas de castração para animais, para não crescer em progressão geométrica como cresce hoje os animais de rua.
O segundo projeto que vai ser votado é o que proíbe testes de animais em cosméticos. Hoje o Brasil... aprovado aqui em São Paulo, inclusive, foi aprovado sancionado aqui, pelo governador. Isso, o governador sancionou. E é um projeto que não é só da questão moral, mas mercadológica. Hoje o Brasil ele não exporta seus cosméticos para a Europa porque a comunidade europeia não consome produtos de países que ainda usam animais. Então a gente está perdendo moralmente pelo atraso de respeito aos animais e está perdendo financeiramente, que a nossa indústria não pode vender. E só 5 ou 10% da empresa brasileira ainda usa esse tipo de prática. Nós vamos votar também mais um projeto que é o que acaba com animais em circo, que hoje já 10 estados do Brasil já não permitem a exibição de animais em circo. Eu achei que já, pelo menos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, não se vê. Eu já fui várias vezes com os meus filhos em circos e não se utiliza mais animais. Não se utiliza. Em São Paulo, não. São 10 estados que já está proibido, a gente só vai ratificar. E eu acho que o projeto mais importante que a gente vai colocar para votação é um que até é de minha autoria, que a gente altera o estado do Código Civil do animal. Ele deixa de ser considerado coisa para ser um sujeito sui generis. Por que o sujeito sui generis? Porque ele vai poder ter direitos e não vai precisar ter obrigações no Código Civil. Acho que vai ser uma alteração e um avanço que o Brasil vai ser o primeiro país a ter um Código Civil que trata o animal como sujeito. Maravilha. Está de parabéns aí o nosso deputado Ricardo Vizar nessa implementação. É claro que essa é uma discussão que ainda vai longe, mas os ativistas, obviamente, defendem essa posição. Nós vimos recentemente aquele episódio aqui, foi em Embu, não é? Com aquele laboratório... São Roque, Instituto Royal. No Instituto Royal, em que se abriu essa discussão, com a invasão, inclusive, do Instituto Royal pelos ativistas. Mas o que você acha, Milton Flávio, com relação a essa questão dos nossos animais na proteção efetiva, até porque eles fazem parte, né, de todo o ecossistema, né? E muitos cães, muitos gatos, enfim, acabam gerando um sério problema de saúde pública, entre outros problemas, né? Olha, Blas, eu vivi essa situação dos dois lados. Eu sou professor, mestre e doutor. O meu mestrado e doutorado eu fiz com animais. Era uma técnica nova de ressecção transuretral e o cão foi usado, porque o cão também tem uma próstata que permite esse tipo de estudo. E nós não tínhamos outra maneira que não fosse fazer isso. E depois fui secretário da Saúde de Botucatu e tive esse problema que o Ricardo falou, da zoonose. Zoonose, né? E aí você enfrenta um problema muito sério. Para nossa sorte, lá em Botucatu, onde eu fui secretário, nós temos uma das melhores, se não a melhor faculdade de medicina veterinária do país, e nós sempre pudemos fazer campanhas muito bem assessorados. Agora, eu só queria aproveitar, acho que é muito importante, hoje, sustentabilidade e proteção ao ser humano e aos animais ganham espaço, não apenas na mídia, mas no sentimento da população. Na medida em que você melhora a sua condição de vida, melhora a sua condição cultural, você começa a valorizar aspectos que você não valorizava no passado, e aí você começa a olhar para o cidadão que está do teu lado, para o ser humano que está do teu lado e para aquele animal que convive com você no dia a dia. E aí eu queria lamentar que no momento em que São Paulo toma iniciativa, que o Congresso priorize e coloca numa pauta sempre cheia 4 projetos que analisam as relações do ser humano com os animais, vem aqui o nosso pretenso candidato, ou pré-candidato do PT, o Padilha, ex-ministro da Saúde, e defende não apenas os rodeios lá em Barretos, como inclusive algumas provas que seguramente, né, se utilizam de animais e, por mais que você possa gostar, produzem maus tratos e produzem aflição e sofrimento para esses animais. Lamentável que isso seja objeto da preocupação, inclusive, no sentido errado, de um candidato ao governo e, particularmente, por ele ter sido ministro da Saúde. Perfeitamente. Esse é o nosso querido Milton Flávio colocando as suas considerações. É claro que aí eu vou falar da ponta de cá, né? Daqueles que têm o animalzinho e acabam levando o seu animalzinho doente ou com algum problema. Em São Paulo nós temos até o serviço público de atendimento. Mas, regra geral, nós levamos a um veterinário e aí normalmente vem uma facada. Especialmente se você for no domingo, 00:30, com seu cãozinho, seu gatinho passando mal, o serviço veterinário é prestado e quando você vê, quem acaba indo para o hospital é o dono, né? Então, sobre esse assunto, né, obviamente que é um assunto secundário, mas que tem uma relação direta, porque a gente quer muito bem os nossos animais, o Paulo Arthur Góes, diretor executivo do PROCON, tem
muita reclamação contra hospital veterinário, lá no PROCON, não? Blatt, embora ainda não sejam muitas reclamações, se considerado o universo de demandas que chega ao PROCON, é um assunto que vem aumentando, né? Como bem colocou o Dr. Milton Flávio, as pessoas passam num determinado momento, a partir da própria evolução, enfim, cultural, econômica, passam a ter uma outra relação. E hoje, no Brasil, isso é fato, né? Há um crescimento do segmento voltado a animais de estimação, pet shops, clínicas veterinárias. E tudo isso se encontra, sem dúvida alguma, no âmbito das relações de consumo. E tem a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Então, esse susto que pode muitas vezes acometer o dono do animalzinho ali que precisa, ele não deve acontecer. A informação tem que vir antes, para ele decidir qual é a melhor forma de lidar com uma situação como essa. Se ele não tiver essa informação, ele pode até exigir que eventuais serviços que tenham sido cobrados dele sem a informação prévia sejam considerados amostra grátis pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. Aliás, é o gatinho, o cachorrinho, o ser humano, quando vai para o hospital, a primeira coisa, o médico nem pergunta nada, já vai te colocando no soro, depois vem a conta, né? E vale lembrar, Blatt, que é constitucional, a proteção da fauna é dever do Estado. Dever do Estado, então dúvida. A gente tem que cobrar isso. Né? Agora, uma coisa que você colocou, e aí eu queria ver a discussão aqui da mesa, que é exatamente a modificação da natureza jurídica do animal, que até então o Código Civil coloca como sendo uma res, né, ou coisa. E a partir, obviamente, desse projeto do Ricardo Izar, passa a ter uma conotação distinta. Teremos, então, alguns efeitos jurídicos distintos, né, completamente distintos da proteção dada ou pelo Código de Defesa do Consumidor ou até mesmo pelo Código Civil. Quais seriam, só rapidamente, antes de passar a palavra para o Ciro Moura, quais seriam essas mudanças, Ricardo? Não, a intenção é essa. A intenção, quando a gente muda ele, é para que ele muda a natureza jurídica do animal, é para que ele possa ter direitos. E direitos que a gente possa judicializar algumas coisas para que os animais recebam esses direitos. Então, a gente sabe que tem que ter o direito da preservação da vida, da saúde. O animal, ele sofre, ele sente, ele tem sentimentos, e a gente precisa respeitar isso. Posso fazer uma brincadeira, Blatt? Eu não vou resistir. Vamos lá. Viu, Ciro? Eu ando muito bem-humorado. Isso é bom. Quem agradece é o Magri. Que quando disse lá atrás, né, que os animais também eram gente, daqui a pouco eles estarão com seus direitos também. Viu, Magri? Você antecipou as decisões que nós vamos adotar daqui para frente. Na época até, né? Foi muito ridicularizado. Né? Aliás, Ciro Moura, está sendo redimido. Você tem cachorrinho, Ciro Moura? Tem gatinho? Olha, a minha casa, quem comanda, eu sou assessor. Ah, é? E a diretoria da casa tem cachorro, tem gato, tem passarinho, tinha peixinho. Um dia tomou uma descarga elétrica no aquário, morreram todos. Mas temos sim. Olha, eu acho que a coisa é muito simples, é a nossa obrigação de interpretar o sentimento da população. E tratar do animal, evidentemente, começando pelo animal ser humano, que também merece muito tratamento. Você falou do Padilha, ele vem de um mundo diferente, ele não é de São Paulo, eu não sei qual é a cultura dele, tá certo? Ele não é paulistano, não é paulista, etc. e tal. Um deles se adapta aqui em São Paulo. Mas a verdade é que, começando pelo ser humano, é sentimento da população tratar bem os animais. E não só os gatos, os cachorros bonitinhos. Eu sou de cavalaria, estava contando para o Ricardo, que eu sou colega de CPOR do pai dele. E eu sou da arma de cavalaria, então eu gosto muito de cavalo. Você entendeu? Falou e rodeio. Então é tratar bem os animais. Isso é ótimo. Agora, eu acho que tudo nesse Brasil está em função de conduta, ética, que, resumindo, é gestão com inteligência. Então, hoje você tem que criar uma situação especial para que você possa cuidar do animal. Precisa. Se a vontade do povo é a vontade de Deus... Eu me lembro que uma vez alguém me disse, eu não sou advogado, quer dizer que o que é a lei é aquilo que o povo, usos e costumes transformados em regra. É mais ou menos por aí, doutor Blatt? Exatamente. Você entende? Então, se a população trata bem animal, parabéns, continue a sua luta. E, de vez em quando,
Vamos começar a pensar na consideração do ser humano com o ser humano, que você acabou de falar. Eu estou muito preocupado com esta guerra civil que se estabelece hoje. Ontem, na Vila Madalena, teve lá blocos carnavalescos, etc., e você começa a notar um jovem sai de carro, tenta passar, não o respeitam, não o deixam passar, e ele faz justiça com as próprias mãos. Atropelou 7. Aí os atropelados resolveram continuar a justiça com as próprias mãos. Encheram o cara de bolacha, arrebentaram o carro dele em todos os sentidos, e está tudo certo, turma. Ação e reação. Estamos falando de animais, aí são animais de duas patas que são irracionais na justa medida. Muito bem. Sistema Cantareira pode ficar sem água em agosto. O relatório do comitê que monitora o Sistema Cantareira, que abastece São Paulo, aponta uma situação bastante preocupante. O estudo prevê 3 cenários possíveis com base em simulações das chuvas. No mais otimista, o sistema encerra o ano com 21% da capacidade. No mais pessimista, que considera a pior média de chuvas da história, ele ficará seco em agosto. O volume atual está abaixo dos 18% da capacidade total. Nossa, a gente acabou de falar aqui na proteção dos animais, enfim, no respeito ao ser humano, e o que nós estamos vendo são verdadeiros maus tratos, né, ao planeta como um todo, e nós estamos sofrendo essas consequências, Milton Flávio. Olha, com certeza, Blat, eu sempre conto essa história. Em 1992, eu era secretário da Saúde e do Meio Ambiente de Botucatu. Essa modificação que eu fiz quando assumi a secretaria era justamente para tentar criar na população o sentimento de que você não cuida do ser humano se você não cuidar do seu planeta. E aí nós instituímos coleta seletiva, educação ambiental. A mesma coisa acontece hoje, né, com as outras áreas que continuam sendo degradadas pelo ser humano. Mas no caso aqui, em especial, da Sabesp, da água que alimenta a nossa população, ou que mata a sede da nossa população, o que é mais triste, Blat, é você saber que 20% a 30% dessa água é desperdiçada. São perdas que você tem no sistema e que, se corrigidas, se você tirasse ou corrigisse 10% dessas perdas, que reduzisse pela metade, para 1/3, você não teria essa crise de abastecimento que você tem hoje. E aí chega no momento em que a crise acontece, você vai e cobra da população uma contribuição, para a qual ela não está preparada, porque ela não foi educada para isso. Então, mais um momento e mais uma reflexão, né? Você não vai consertar esse país, você não vai melhorar a vida das pessoas que vivem nesse país se você não educá-las. E educá-las não é apenas no sentido da formação profissional, né, na formação tradicional. Você tem que educá-las para a vida, educá-las para a responsabilidade de viver em sociedade, de tal maneira que a sua ação se reflita, mas se reflita positivamente na vida daquela pessoa com quem você divide esse universo que nos foi dado de presente. Essa reflexão do Milton Flávio nos leva a uma outra consideração. Eu gostaria de ouvir a opinião do nosso querido Ricardo Izar, com relação à postura política em Brasília, né, desde a implementação do Código Florestal e outras leis ou projetos que estão lá sendo discutidos, que acabam levando, obviamente, a esse estado de coisas, não só em São Paulo, mas acho que no Brasil inteiro, que é a questão da seca, a questão do desmatamento, a questão da substituição do solo, que efetivamente traduz aí uma mata necessária à preservação das fontes por gado, enfim, isso tudo tem muita resistência lá no Congresso Nacional, não é? Tem. Eu acho que ali é uma luta desigual que a gente tem lá dentro. O pessoal fala que existem 2 bancadas, a ruralista e a ambientalista. Me colocam na ambientalista, mas eu fico triste principalmente pelo Código Florestal, onde a gente perdeu de lavada na votação do texto, e por causa de coisas que a gente sabe que acontece lá dentro. Existe um certo lobby, a força do poder financeiro fala muito mais alto na hora dessas votações, a gente sabe disso. E eu
o que me alenta um pouco é saber que minha consciência está limpa porque eu não votei esse texto do Código Florestal que foi aprovado. Que é horroroso. Que é horroroso, é horroroso. A gente sabe que esse problema que a gente está vendo aí da água, a água ela é importante para duas coisas, para abastecimento e para geração de energia no Brasil, porque a gente é muito em cima desse sistema de abastecimento elétrico através de hidrelétricas. Né? Eu posso fazer um comentário aí, Ricardo, porque eu, infelizmente, para quem nos acompanha, né, eu tenho um defeito grave, né? Embora eu não dispute mais eleição, Ricardo, eu continuo político, eu sou presidente de um partido. Nós estamos falando de natureza, né? E a nossa presidenta comete um crime contra a natureza do nosso país na hora por não ter planejado de forma adequada, né, o crescimento do nosso sistema elétrico, né, neste momento, ao manter todas as térmicas em funcionamento. Absurdo, no Brasil precisa você imagina, térmicas, mas todas movidas a petróleo e seus derivados. Suja. Muito cara e poluente em excesso. Então, a gente não tem avaliado, nós não temos falado, né, as pessoas não têm valorizado essa parte, Blatt. Né, só ficam discutindo qual é o prejuízo econômico. E o prejuízo para o patrimônio ambiental do nosso país? Hoje no Brasil, por exemplo, quem quer montar uma usina eólica, uma usina solar, ele tem uma tributação de IPI maior do que nas outras tecnologias. Como é que você quer incentivar a energia limpa se você penaliza na hora do investimento? Né? Hoje tem projetos tramitando na casa lá para dar incentivo fiscal para quem quer esse tipo de energia. Mas as coisas não andam. Aí, de repente, vem aquele rolo compressor para aprovar Belo Monte. Entendeu? É complicado. É um absurdo também. Né? Eu, inclusive, com relação a esse problema da água e obviamente, por consequência, a energia, nós temos várias questões. Eu vou aproveitar aqui a presença do nosso querido Paulo do Procon, porque o que me chama a atenção é o seguinte: se falta energia na minha casa hoje, ou falta água, eu posso, inclusive, reivindicar os prejuízos à Eletropaulo, à Sabesp ou à agência responsável através do Procon. O que me preocupa, Paulo Arthur, é o seguinte, que no futuro, essa é uma questão que talvez esteja acima da questão do consumidor, porque com o eventual esgotamento do sistema Cantareira em agosto, nessa pior hipótese, né, nós teremos uma verdadeira avalanche de problemas que vão resultar lá no Procon. E eu acho que essa situação supera, porque é uma questão ambiental, é uma questão que talvez não seja alcançada efetivamente pelas ações do Procon. Ou você acha que isso será possível diante de um estado calamitoso, né? Que se antevê aí, parece que para agosto? É óbvio que tanto no serviço de energia quanto de abastecimento, água e esgoto, o consumidor tem direitos, claro, mas tem deveres também. Né? Sem dúvida, não existe cidadão só com direitos. Aliás, como dizia um colega meu, cidadania se escreve com 2 Ds. Exato. Um de direitos e outro de deveres. Exatamente. Também. Então, é muito importante o papel do Procon nesse processo. Não é só o de cobrar das empresas o respeito à legislação, mas é o também de educar o cidadão, o consumidor, para o consumo racional e inteligente de recursos que são cada vez mais escassos. Né? E óbvio que, diante de um quadro de calamidade, né, demonstrado por aqueles que são responsáveis pelo abastecimento, pela prestação desse serviço, seja de energia, de água, enfim, não havendo nexo, né, de causalidade, não havendo nexo entre a conduta ou a ação ou omissão do agente, no caso, ou a companhia de água e esgoto, de energia, e o resultado para o consumidor, ela não é responsável. O que eu acho que foi um ponto que foi muito bem tocado aqui pelo secretário Newton Flávio, que é a questão do planejamento. É o planejamento, assim, é preciso trabalhar, e as agências reguladoras estão aí para isso. O que fez a ANEEL nos últimos 10 anos, que não viu que o setor de energia elétrica está simplesmente sendo dilapidado, ele está complicadíssimo, e agora é aquela coisa, aonde estoura? Estoura na ponta, no consumidor. Sempre. É importante que colocou aqui o nosso querido Paulo do Procon, até porque a questão das agências reguladoras, elas têm exercido mais um papel político do que técnico. Ciro Moura, a água daqui a pouco vai substituir o ouro, pelo jeito, né? Vai ser mais caro do que um litro de água, vai ser mais caro que 1 quilo de ouro, né? Olha, muito mais importante no meu entendimento do que o valor da água pecuniário
é o valor que ela tem para nós, ser humano em todos os sentidos. Isso tem que ser preservado. Aí volto eu ao samba de uma nota só. Pessoal, prestem atenção na conduta, na ética das pessoas. Tudo isso se traduz em gestão. Quando você achar que o sujeito é extremamente incompetente, meu pai me falava, veja se ele não é esperto demais. Nós não estamos acreditando em nada. Naquela época, sabe, quem rouba era ladrão, hoje, de repente, é herói, né? Vale Partido Novo, né, Milton? Nós que dirigimos partido, eu não tenho nenhuma vontade de dirigir o PCC, mas ele é um partido que já existe. E grande, hein? Muito grande, com muita participação. Agora, então, turma, eu acho que nós temos que prestar atenção no respeito mútuo. Eu fico muito satisfeito quando ouço de vocês mais jovens, que nós estamos ficando antigos, né, Milton? Com toda certeza. Entenda uma palavra, antigo, velho nunca. Porque O nós jovem há mais tentaremos... tempo. Jovem é mais Exato, tempo, um perfeito. problema de documento de naturalidade antigo, tem DNA, né? Mas, de qualquer forma, eu quero insistir com todos que nos escutam, nos veem, vocês que fazem parte conosco, vocês mais jovens da ala esquerda, nós continuamos mais à direita, né, Milton? Tem que ter algum motivo, até porque a esquerda, no meu entendimento, não deu certo em lugar nenhum. E aqui a turma acha que não deu certo lá, porque não são os que aqui estão vão fazer. Não é uma questão de inteligência, é uma situação que não dá certo. Mas o ponto, tudo vai se resumir. Hoje eu não quero mais discutir saúde, educação. Eu sou muito antigo. Eu estava falando para o Milton, nós somos do tempo que a escola pública era melhor que havia. Está cheio aí de deputados, governantes que estudamos juntos. E hoje a escola sumiu. Eu quero falar de conduta. Essa guerra civil, e que, pessoal, ela é intencional ou não? Fica aí a pergunta no ar, feita aqui pelo nosso querido Ciro Moura. Nós vamos para um pequeno comercial e voltamos já já. Olá, meu nome é Reinaldo Polito. Eu estou aqui na TV Êxito dando dicas de comunicação. Dicas para conversar e para fazer apresentações eficientes em qualquer tipo de circunstância. Você vai aprender aqui a falar de improviso, a usar bem a voz, usar bem o vocabulário, a fazer uma leitura em público, a conversar com as pessoas. Tudo aquilo que se refere à comunicação você vai encontrar aqui. Eu estarei aqui sempre dando dicas para que você possa falar melhor. Eu conto com a sua presença. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. Todas as semanas, as estreias de cinema, curiosidades dos bastidores e os lançamentos em Blu-ray e DVD são comentados aqui na TV Êxito. São as estreias da semana. Desse Bling Ring, a gangue de Hollywood, a viagem espacial mais impactante que qualquer astronauta jamais sonharia. Não percam, é um mundo do cinema exclusivo para você. Tá aí, estamos de volta então aqui pela Rádio Trianon 740 AM e também pela 810 pela Rádio Universal de Santos e ao vivaço pela tvexito.com.br e pela tvetica.com.br. Voltamos aqui com Gente que Fala e agora vamos conversar com os convidados a respeito do que a Agência Nacional de Telecomunicações estabeleceu agora com as novas regras publicadas com relação aos direitos do consumidor. Entre os destaques estão o cancelamento do serviço solicitado, que deverá ser processado em no máximo 2 dias, e a prestadora será obrigada a retornar a ligação caso ela sofra descontinuidade. E na hipótese de contestação de valores de cobrança, a operadora terá 30 dias para a resposta. Querido Paulo Arthur Góes, essa questão da Anatel e das operadoras, as operadoras devem ser um verdadeiro inferno lá no Procon, ou não? Sim, é o setor mais reclamado na Fundação Procon, nos órgãos de defesa do consumidor de um modo geral. Vale destacar, né? A Fundação Procon é uma fundação de direito público vinculada à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de São Paulo e atua na proteção do consumidor, né? E a gente vê que realmente os setores regulados
São aqueles que mais geram demandas. E aí, eu acho uma coisa que precisa ficar clara, que não é porque você é grande que isso lhe dá o direito de ser pior, de você trazer mais problemas. Não, né? O setor de telecomunicação é um bom exemplo. Lógico que nós comemoramos essas medidas, né? Essa é a notícia boa, são questões importantes aqui. Mas agora a crítica tem que ser feita no seguinte sentido: levou muito tempo para chegar isso daqui, né? Então você vê, por exemplo, que regras ali de que o consumidor que contrata o pacote, né, TV, internet e telefone, né? O combo, né? Ele agora vai ter o direito de ser atendido num único canal para resolver o problema, porque hoje ele tem, daqui a 1 ano e meio. Né? Daqui a 1 ano e meio, porque tem todo o trâmite, tem um tempinho aqui ainda para adaptação das empresas. Mas veja, há quantos anos os combos estão no mercado? Pelo menos uns 10 anos eu vejo oferta de combo. Então aí o que a gente vê com isso? O que a gente vê? Ora, há um déficit regulatório muito forte. Isso é resultado de uma série de fatores. As agências reguladoras, além do fato de terem deixado um pouco de lado a questão técnica, se preocupando mais com a política, também tem problemas estruturais sérios hoje, não estão com a estrutura necessária para dar e prestar o serviço que elas têm que prestar. E aí você vê o serviço de telecomunicação no Brasil. Hoje, é um serviço mais caro do mundo e da pior qualidade. Isso é fruto do quê? As agências precisam ter estrutura necessária para poder agir, tomar providências, regular o mercado, contemplando todos os interesses. Eu queria até, se eu puder já dar uma sugestão, ocupando a minha vez, no caso da energia elétrica, também não é uma atribuição, por exemplo, da Arcesp, mas ela tem uma função delegada. E com isso nós contribuímos com a ANEEL para que a gente faça esse tipo de controle, fiscalização e exigir aquilo que é do direito do consumidor. Eu queria deixar aqui registrado uma sugestão que é do secretário Zé Aníbal, de que também nessa área da telecomunicação haja um convênio com a Arcesp aqui em São Paulo e seja delegada a ela e aos estados uma função complementar de fiscalização. Seguramente essa coisa agilizaria em muito, né, esse tipo de situação e contribuiria no sentido de compartilhar essa responsabilidade. Então, fica aqui a nossa sugestão da Secretaria de Energia, que também, como é na energia elétrica, a telecomunicação venha a ser, por convênio, repartida, né, com as nossas agências reguladoras estaduais, de tal maneira que você possa fazer um trabalho, como o próprio Paulo disse, há carência de instrumentos, há carência de pessoal, né? Por que não compartilhar com os estados essa responsabilidade? Perfeitamente, essa é a opinião do Milton Flávio. Eu vou perguntar agora para o Ciro Moura, que é presidente de partido, se também essa demora na resposta das questões levadas às agências reguladoras não tem uma relação direta com o loteamento político das agências reguladoras. O que fazer com relação a isso, Ciro Moura? Olha, eu nem usaria esse termo de loteamento político, que eu acho extremamente natural que você divida o seu governo com aqueles que o ajudaram a chegar lá. O que não pode continuar acontecendo, e hoje acontece com muita frequência, é que você coloca pessoas que não são do ramo. Sendo do ramo, companheiro, técnico. Parceiro... Olha, não basta ser companheiro, tem que ser do ramo. E o que nós estamos assistindo... Isso não é loteamento político? Mas sim, eles são do ramo, sim, eles são arrecadadores. Opa! Bom. Mas espera aí. Bom. Eu estou falando sobre política, aquela questão de conduta, ética, uma boa gestão. É preciso ter alguém que entenda do assunto. Então, veja só, Blatt, você deu uma boa notícia, essa questão do ressarcimento do banco, etc. Mas na hora a minha cabeça pensou, será que esse dinheiro vai realimentar a corrupção? Aí, com a palavra... Você percebeu? Eu estou tão preocupado com a questão da conduta, aquelas bobagens que meu pai me falava, olha, filho, aquele que rouba era ladrão. Questão ética, né? Você deve crescer, estudar, virar gente. Isso é coisa antiga hoje. Você tem que ser esperto, você tem que levar vantagem, você tem que ser amigo do rei.
Mas eu não sei nada. Você fica sabendo da noite para o dia. E nós vamos jogar a nossa idade, a nossa experiência fora. Agora, não me convide para ser médico, que vocês estarão perdidos. O meu ramo, eu sou administrador de empresa e a minha área é financeira. Isso eu sei discutir com vocês. Eu comecei a trabalhar no primeiro banco de investimento do Brasil, que o Brasil não lembra mais, de um sujeito que eu acho que vocês, talvez os mais jovens, se lembrem dele, tal de Roberto de Oliveira Campos, já ouviram falar? Ex-ministro da Economia. Ele era o presidente do banco. E eu não vou citar outros nomes, mas é uma carreira, é uma experiência. Isso eu falo. Medicina eu vou falar com o Milton. Tá certo? E eu nem vou falar da especialidade dele, que eu não vi a mão dele, como é que é o dedo dele. Se ele pede segunda opinião, nós estamos perdidos. Então, pessoal... Pior é pedir junta médica, viu? Aí é complicadíssimo. Mas eu estou brincando para tentar, de novo, que vocês prestem atenção naquilo que esse antigo samba de uma nota só insiste. Pessoal, o Brasil faliu na conduta, faliu na ética. A minha geração e a do Milton somos uma geração frustrada. Nós imaginávamos naquela época que no ano 2000 nós seríamos um país de primeiro mundo. E eu pergunto a vocês, a que mundo chegamos? Essas considerações sempre com a reflexão do nosso querido Ciro Moura. Ricardo Izar, você que está lá no Congresso, essa questão das agências reguladoras e tantos outros órgãos que deveriam ter uma capacitação técnica e tem um gerenciamento político, não seria a hora já de se discutir de maneira suprapartidária uma legislação a fim de evitar que esses órgãos fiquem engessados pelo apadrinhamento político? Já passou da hora. Acho que a agência reguladora é brincadeira no país. É brincadeira. É brincadeira. A gente sabe que lá o pessoal está lá por indicação política e para arrecadar mesmo. A gente vê, hoje na Anvisa, quem consegue licenciar um medicamento? Só quem contrata uma empresa. E falei isso na audiência pública para o presidente da Anvisa. Ele me falou, não, em 90 dias você regulamenta um remédio. É mentira, não faz. Se você não tiver encaminhamento lá dentro, você não faz. Essa questão dessa portaria nova que foi feita da Agência Nacional de Telecomunicações saiu porque existia um projeto de lei tramitando dentro da casa que já estava na CCJ e pronto para ser aprovado. Assim como vai sair uma portaria essa semana que diz que você pode cancelar o atendimento de TV a cabo e tal, pela internet. Vai sair porque existe um projeto de lei que está pronto para ser aprovado. Eles só fazem tudo quando a gente vai cutucando e vai empurrando. Não funciona a agência reguladora e só arrecada. Eu duvido que alguém fale o contrário. Prove o contrário. Esse é o grande problema, meu caríssimo ouvinte da Rádio Trianon, telespectador internauta que está aqui ao vivaço, participando com a gente através da Rádio Trianon 740M, pela Rádio de Santos 810, a Rádio Universal de Santos 810 e pelos sites da tvexpo.com.br e tvetica.com.br, ao vivaço para você. Aliás, temos aqui algumas perguntas dos nossos queridos ouvintes. Normalmente a Liliane faz aqui de maneira até bastante chique, né? Usando o iPhone, o iPad, etc. E a Zenilda me trouxe a relação aqui das perguntas. De Márcio Caldas, da Lapa, para Paulo Arthur Góes. Por que o Maluf não é réu no processo que está sendo movido em Jersey? Bom, eu não sei se ele, na verdade, seria melhor para o Paulo, mas se ele me permite... Eu passo. Você passa essa pergunta. Ele é, sim, réu em Jersey, assim como é réu em tantos outros lugares do mundo, né? Bom, do Renato, do Jaguaré, para o Milton Flávio. Como foi possível que viesse a ocorrer desvios no metrô e superfaturamento da CPTM e no serviço de luz durante vários anos e ninguém da cúpula do governo do Estado de São Paulo, ninguém no Ministério Público e ninguém da Assembleia tenham percebido nada? Milton Flávio, essa é a pergunta do Renato do Jaguaré. Olha, na verdade não ocorreram desvios, né? O que existe aí é uma acusação de formação de cartel, que é um instrumento indesejável, mas muito utilizado no mundo, em que empresas se consorciam, fazem acordos e, antes da concorrência, eles trabalham de tal maneira que uma determinada empresa possa ser vencedora e, com isso, eles, inclusive, compartilham espaços. Você ganha aqui, eu ganho lá, né? É muito difícil que você possa comprovar isso, mas eu quero deixar aqui, viu, Brad, registrado, né? Porque às vezes as pessoas têm tentado fazer aí uma comparação, buscar uma similaridade entre o PT e o PSDB.
eu queria dizer que nós não temos nenhum membro do nosso partido, nenhum filiado do PSDB ainda preso. Né? Nunca teve, muito menos ainda dirigentes. Existem alguns processados. Para cada um do nosso partido, existem dezenas do partido que está no governo hoje. Então, eu só queria colocar essa questão, porque às vezes as pessoas tentam comparar coisas que não são comparáveis. Uma coisa, e você é promotor, é você estar condenado na justiça, apenado e cumprindo pena. E a outra coisa é você estar sendo julgado, e alguns nem sequer julgado. Nos casos da CPTM e do metrô, existe de fato uma denúncia, o governo do Estado tem aberto, inclusive, todas as possibilidades e cobrado celeridade. O governador disse, inclusive, há 2, 3 dias atrás, que se houver algum culpado, mesmo que seja do partido ou do governo, que ele seja punido de maneira exemplar, porque ele, inclusive, compromete a nossa imagem, né, e a nossa situação, a nossa condição de partido que sempre teve com a população uma identidade de honra, de moralidade e de ética. Então, se tiver algum culpado, que seja punido exemplarmente. Mas, até agora, não existe ninguém indiciado que seja parceiro, que seja filiado ao partido. São funcionários do metrô, funcionários da CPTM que estiverem envolvidos, como seguramente existem em muitos outros órgãos do Brasil e do exterior. Muito bem. Aqui também, na verdade, eu vou fazer um som de 2 perguntas feitas por nosso querido Ricardo Izar. Parabéns, nobre deputado. Isso quem fala é o Helder, da Vila Nova Cachoeirinha. Parabéns, nobre deputado, pela iniciativa. Gostaria de saber, assim como milhares de protetores e defensores dos animais, há quanto tempo será necessário para que esses projetos efetivamente sejam colocados em vigor? E já emendando aqui também o nosso ouvinte internauta que pergunta, o Cícero também, Cícero Duarte de Itapevi, gostaria de dizer a todos que estou ligado em tudo desde 2008. Deputado Izar, o senhor acha que vivemos em tempos de pensar que os animais são irracionais e o ser humano é realmente dotado de sabedoria? São 2 perguntas em uma dos nossos queridos ouvintes para você, Ricardo Izar. Não, eu acho que na questão de quanto tempo a gente tem que esperar, eu acho que nós tivemos um grande avanço. Eu acho que pela primeira vez o presidente da Casa se comprometeu até o final do ano de colocar 4 projetos de lei importantes que vão pautar da causa animal. Eu acho que foi um ganho gigantesco. Se a gente aprovar a CPI, tudo vai andar mais rápido, eu acho. Então, eu acho que nesse ganho foi. Agora, quanto à questão do animal racional e irracional, eu acho que faz tempo que o homem está mostrando para a gente, com algumas atitudes, que talvez o animal seja mais sensato. Não sei da questão da racionalidade. Pairam dúvidas. Bom, aqui para o nosso querido Ciro Moura, também 2 perguntas, uma feita pelo Sérgio Magalhães, do Jardim São Paulo. Em que medida o caso Azeredo, lá de Minas, poderá prejudicar as eleições para o PSDB? O senhor como presidente de partido, né? E também a Mércia, do Jardim Santa Cruz. Como o senhor está vendo o cenário que se desenha até agora em ano de eleição? Bom, a questão do PSDB, o Azeredo, ele agora renunciou. Eu acho que depois o Milton possa falar alguma coisa a respeito. O que se avizinha hoje é que você nota uma grande insatisfação da população com aquilo que está aí, tá? Eu estou me referindo ao quadro nacional, mas também não se mostra extremamente favorável a algo novo que tem sido apresentado. Isso nos faz pensar que um tertius, um terceiro, uma terceira via pode ser algo extremamente bem visto. Mas, por enquanto, eu não tenho nenhuma sugestão. Agora, deixa as coisas rolarem, as pessoas que estão muito caladas, o Brasil, elas podem se manifestar. Hoje eu estava lendo alguma coisa no jornal e surge a grande pergunta que eu ouço nas ruas. Tem oposição o Brasil? Quem representa? Ou é um bando de vaca de presépio que concorda com tudo? Não sei. Quer dizer, eu ouço o povo falando e eu considero. Tá? Agora, nós estamos falando muito em agência reguladora. Eu um dia pensei muito, porque eu ainda sou um ser humano que entendo que cabeça não é enfeite de pescoço, e eu treino todo dia a pensar. É agência reguladora ou complicadora?
fazedora de dificuldade para vender facilidade. E aí nós vamos juntando. E isso é que a gente tem que realmente terminar. Não importa o nome daquele que nos dirige, mas que nos dirija com condição, com ética, tudo aquilo que eu estou, samba de uma nota só. É o Ciro, samba de uma nota só. Esse cara só fala em boa conduta, em ética, que o pai dele falava que quem rouba é ladrão, tem que ser preso. Depois eu vi um item aqui que nós vamos entrar nele, que ontem, não, sábado, se não me engano, teve uma manifestação light, e a polícia prendeu mais de 200. Meu caro promotor, depois me responda quantos foram indiciados. Tá. Olha, só o Milton Flávio quer fazer alguma consideração sobre o caso Azeredo, rapidamente. Porque o Ciro me passou a bola, só para dizer o seguinte, hoje, o ex-deputado Azeredo sempre foi considerado no partido como um homem de bem. Seja como for, já foi dito e redito pelo partido que a justiça está aí para ser cumprida. E que se efetivamente o tribunal entender que ele cometeu algum tipo de incorreção ou transgressão, que ele seja punido sim, né, com todo o rigor que a lei preconiza. Muito bem, estamos chegando praticamente aqui ao fim do nosso programa. Eu agradeço aqui efetivamente a presença dos nossos queridos companheiros, especialmente ao nosso querido Paulo Arthur Góes, diretor executivo do PROCON. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. O nosso querido deputado federal Ricardo Izar, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Animais, o nosso querido Milton Flávio, subsecretário de Energias Renováveis do Estado de São Paulo, e o nosso querido empresário Ciro Moura, presidente estadual do PTC. Hoje, excepcionalmente, José Carlos Blatt aqui apresentando o programa. Esperamos que rapidamente a Liliane Ventura venha aqui assumir novamente os microfones dessa casa, né? Então, é isso aí. A direção-geral do programa é do Fausto Camunha, a direção de produção do Zenildo Salvato, redação Rayala Brandão e Pedro Schiavon, pauta José Carlos Sicarelli, o som Cléo Rodrigues, na mesa, na técnica, Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas, Nery do Neres e Benê Benê. Até lá, até o próximo programa. Muito obrigado a vocês.